Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, na programação da CNN com o correspondente médico, Dr. Fernando Gomes. Como sempre, bem-vindo. Mais um dia, hein? Muito obrigado, Elisa. E vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Precisamos sempre deste momento, até porque informação é prevenção e quando a gente fala de saúde, a gente protege a nossa vida. Começamos trazendo uma reflexão aqui, Dr. Fernando Gomes. Agora há pouco até eu perguntei para o pessoal na rede social se as pessoas estão seguras, por exemplo, para ir a um jantar com a família. Aí chega no jantar, nesse momento de pandemia, você está seguro para cumprimentar alguém? Aí você fica meio sem saber o que fazer. Eu abraço, eu já posso abraçar os meus parentes, mas eu tiro a máscara, mas eu fico com a máscara quando abraço. E quando eu estou no ambiente de academia, por exemplo, estou com sede. Se eu prender a respiração e baixar a máscara, não respirar nada, tomar água e... ajuda, não ajuda? É curioso como, e um pouco óbvio, como todos nós nos sentimos, não é, inseguros, e isso acaba disparando a nossa ansiedade, porque vem junto à preocupação. Alguns especialistas estão percebendo um certo receio na população, ao mesmo tempo em que cresce a vontade, óbvio, de voltar às atividades normais. Você tem essa sensação, esse desejo de voltar à vida, mas ao mesmo tempo um medo de que as coisas saiam do controle? Esse quadro vem sendo chamado de ansiedade social. Opina, mande a sua opinião, #correspondente médico. A gente conversou com um psicólogo, o Ronaldo Coelho. Ele explicou que essa sensação é absolutamente esperada nesse cenário que nós estamos vivendo. Vamos ouvi-lo. É aí que entra a gente recuperar o quão importante era a gente poder encontrar as pessoas que a gente ama, simplesmente para não fazer nada, só para estar junto. E talvez esse seja o clique que seja importante para, de algum modo, começar a pensar que é possível sim se encontrar com as pessoas que a gente ama, mesmo que não tenha nada para ser feito, só para ficar junto, para estar ali passando o tempo junto, sentindo o cheiro da outra pessoa, o abraço, o carinho. Ronaldo Coelho, psicólogo. Nossa, Ronaldo falou sobre sentir o cheiro da outra pessoa, um abraço, um carinho. Que falta faz, doutor, a gente poder abraçar alguém e compartilhar só amor e não ter outro sentimento. E ultimamente a gente colocou o medo, não é? No meio desse sentimento de será que eu estou desprotegendo o outro se eu der um abraço, se eu encontrar os meus amigos? Doutor, de que maneira é a melhor maneira da gente conseguir lidar com esse sentimento de medo e de ansiedade que acaba tomando conta da gente neste momento? O grande receio é a sensação de inadequação. Então, o indivíduo nunca sabe se está agindo de forma correta ou não durante esse processo de readaptação. É lógico, né? A gente pode lidar aqui com uma questão de preconceito, de bullying, de repente, para os mais apressadinhos, no bom sentido, né? Dizendo, ou algumas pessoas talvez apontando. Mas uma coisa, Elisa, faz parte do comportamento humano. A gente sabe que o toque físico, ele tem correlação direta com a liberação de um hormônio chamado ocitocina, que fortalece vínculo e dá para a gente uma sensação muito boa de bem-estar. E o olfato também, isso de sentir o cheiro das pessoas, das coisas e das situações, faz com que a nossa memória seja extremamente estimulada, que é algo extremamente bom também. Qual que é a melhor forma de voltar? De uma forma tranquila e natural. Obviamente, nós aprendemos todos os meios para se evitar a transmissão do coronavírus, mas lenta e progressivamente esse desmanche de conduta pode ser realizado levando sempre em consideração a questão da ansiedade e também a questão da precaução. Então, é uma situação nova, é algo que vai ser um pouquinho desafiador, sempre dar esse passo para trás pode ser muito difícil para algumas pessoas, indivíduos que já têm uma tendência, até mesmo genética, de desenvolver um quadro de ansiedade, talvez tenham aqui uma abertura para prestar atenção melhor nesse detalhe, porque, de repente, se as coisas não foram tão bem, você pode procurar auxílio de um profissional. Porém, de uma forma natural e progressiva, acredito que as pessoas vão conseguir se enquadrar de uma forma tranquila também, Elisa. É o que queremos, é o que desejamos. Fiz a pergunta na rede social, conversei ao vivo na rede social com muita gente que diz que acompanha o quadro Correspondente Médico e eu aproveitei para colher algumas impressões. Vamos às mensagens. Olá, Reinaldo. Minha segunda dose será amanhã. Me sinto seguro, mas usando máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento. Flávio, mesmo com as 2 doses, ainda rola um receio e uma insegurança. Eu acredito que precisamos olhar mais agora para a saúde mental. Olha lá o Flávio falando inclusive sobre o assunto, né, que nós estamos tratando aqui, ansiedade social. André Soares, por causa dos que não se cuidam, não me sinto seguro. Tem a interferência dos outros também. Olha aqui essa mensagem que chegou.
Kel, não estou segura, não sei se o outro se vacinou e não consigo abraçar as pessoas direito, porque ninguém anda com uma plaquinha na testa escrito vacinado com 2 doses. Doutor, mas eu quero chegar aqui nessa mensagem. Dida, desenvolvi crise de ansiedade durante a pandemia. E mais uma outra que chegou. Rafa, tive uma crise de ansiedade forte há algum tempo ao encontrar uma amiga em um local que começou a ficar muito lotado. A gente começa a ficar angustiado, não é? O ambiente está vazio, tudo aparentemente controlado e começa a encher de gente. O medo vai tomando conta da nossa cabeça e parece que o nosso corpo só quer fugir daquele local. Isso é algo natural que pode vir a acontecer. A gente lembra sempre que os cuidados gerais de precaução de qualquer transmissão, enfim, devem ser tomados, mas é lógico, né? Você também não precisa se expor a uma situação de desconforto extremo. Então, acho que a dica aqui acaba sendo o caminho do meio, Elisa. Tomar cuidado, sim, sem sombra de dúvida. Levando em consideração que quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro também. E se você entender que aquela situação ainda é desconfortável para você, na verdade não há motivo para você forçar também, né? A coisa tem que ser natural. O problema que a gente tem passado é um problema extremamente grave de saúde e da mesma forma que todas as orientações são passadas, essa ideia do reforço, da tão importante vacinação para todos, acaba sendo sempre levada em consideração. Mas óbvio, né? É um momento delicado também, difícil e diferente. E se você tiver uma sensação muito desagradável e perceber que existe, na verdade, uma perda do seu controle em relação, principalmente ao relacionamento interpessoal e uma sensação de desconforto muito grande, por que não procurar um profissional da área da saúde para ajudar você nesse momento que acaba sendo um momento inicial de transição, Elisa? Mande sua pergunta, seu comentário, viu? Hashtag correspondente médico. Agora eu quero trazer para vocês aqui um registro bem importante. A cidade de São Paulo reduziu o intervalo entre as 2 doses da Coronavac. Agora o período é de 15 dias. Antes eram de 28 dias, ou seja, 4 semanas. Segundo a Prefeitura, o objetivo dessa antecipação é completar o sistema vacinal da população paulistana. Até o momento, olha só que número interessante, mais de 91% dos adultos aqui na capital estão totalmente vacinados contra a Covid-19, ou seja, estão com a imunização completa. Doutor, dúvida rápida que a gente já tratou aqui quando o assunto era, por exemplo, redução de intervalo da Pfizer ou de quaisquer outras vacinas. Mudar o intervalo, reduzir, pode causar algum mal para quem recebe a vacina ou isso está previsto? Não. Em relação à Coronavac, o que a bula tem ali muito claro é que o intervalo pode ser de 14 a 28 dias. Então, na verdade, a gente está dentro do próprio processo do que foi estudado, investigado, publicado, enfim, e que pode ser, inclusive, trabalhado de uma forma muito tranquila com toda a população. O benefício que a gente tem é que quanto mais pessoas que ainda não foram vacinadas completarem o seu esquema, melhor para todo mundo. Pronto, explicado. Não há por que haver preocupação, hein, gente? Não precisa se preocupar. Se você precisa receber a segunda dose da Coronavac, recebeu a primeira pensando, bom, volto daqui a 28 dias e de repente agora estão dizendo que sejam 15, não se preocupe, doutor Fernando já explicou, isso está previsto em bula e as cidades, as administrações, as secretarias, os estados podem modificar essa data como preferirem. Próximo assunto que eu trago aqui para vocês é impressionante, chamou a atenção justamente pelo modo como veio essa declaração que diz respeito à esclerose múltipla. Um âncora de telejornal da CNN americana, o John King, ele tem 58 anos, anunciou ao vivo durante o jornal que ele tem esclerose múltipla. Por isso que chama atenção esse tipo de assunto. Além de revelar a doença que deixa o sistema imunológico mais frágil, ele fez um apelo para que as pessoas se vacinem contra a Covid-19. E você vai acompanhar agora esse desabafo que ocorreu ao vivo do jornalista durante o telejornal. I'm going to share a secret I've never spoken before. I'm immunocompromised. I have multiple sclerosis. Right? So I'm grateful you're all vaccinated. I'm grateful my employer says all these amazing people who work on the floor who came in here for the last 18 months when we were doing this are vaccinated now that we have vaccines. I worry about bringing it home to my 10-year-old son who can't get a vaccine. I don't like the government telling me what to do. I don't like my boss telling me what to do. In this case, it's important. John King, 58 anos, âncora da CNN nos Estados Unidos, revelando ao vivo que tem esclerose múltipla. Doutor,
Então vamos trazer o assunto para cá. O que é exatamente esclerose múltipla? É uma doença degenerativa? É uma doença degenerativa do sistema nervoso central que tem correlação com a formação de anticorpos contra o próprio sistema nervoso, de modo que de surtos, da forma que ela se aparece, ela pode trazer diversas complicações que podem deixar sequelas ou não. O indivíduo pode sentir fadiga, alterações até na produção verbal, na fala, transtornos visuais, e aqui principalmente quando as vias ópticas e os nervos ópticos são comprometidos, perda da coordenação motora e também transtornos cognitivos. Isso não é uma regra absoluta, existe na verdade uma possibilidade muito ampla de manifestação clínica, mas fato é, quando o indivíduo tem o surto, via de regra ele vai precisar de alguma forma tomar conta agudamente daquele problema e até mesmo com drogas imunossupressoras. Por isso que existe uma grande preocupação em relação à imunização, em relação a ter a saúde o mais forte possível, para que quando o indivíduo tem a crise, que ela possa ser tranquilamente abordada. Doutor, um caso que ficou muito conhecido e repercutiu no Brasil é o da Cláudia Rodrigues, não é? A atriz, artista brasileira tão querida, minha nossa, talentosa e adorada pelos brasileiros, que foi aos poucos desenvolvendo esclerose múltipla. Eu posso falar assim? Foi desenvolvendo esclerose múltipla, ou seja, ela vai avançando aos poucos, são pequenos casos, pequenos eventos que fazem com que ela aumente? A esclerose múltipla é o nome do diagnóstico, o nome da doença propriamente dita, e a manifestação dela não é um contínuo, geralmente ela vem em surtos, em que o indivíduo, durante aquele momento do surto, ele tem agressão a algum ponto do sistema nervoso central. E dependendo do local acometido, você pode ter uma alteração neurológica correspondente. Por isso que é tão importante você manter o indivíduo sob vigilância e, na verdade, durante esses períodos, existir uma abordagem diferenciada. Agora, para tranquilizar quem nos assiste, alguém que está assistindo pensando, nossa, mas de vez em quando eu tenho alteração na fala. Minha nossa, de vez em quando eu tenho fadiga, transtorno cognitivo, será que é o meu caso? Para lá. Não é para a gente ficar tão apavorado assim, mas tem de ter atenção. Quando procurar um médico, doutor? Sempre que existirem o surgimento de sintomas que acabam comprometendo a sua vida de relação natural, você precisa procurar, porque é muito mais frequente até do que você ter uma alteração de fala por esclerose múltipla, pode ser, por exemplo, por um AVC. Então, quando o seu corpo não está funcionando de forma adequada e você sabe que isso está diferente, você ou então alguma pessoa que você gosta percebeu em você, é o momento de procurar um profissional da área da saúde. E aqui a gente tem diversos exames que podem ser feitos para se chegar ao diagnóstico, como, por exemplo, exame de neuroimagem, uma ressonância magnética de encéfalo, estudo do próprio líquido céfalo-raquidiano para se estudar o processo inflamatório e, dessa forma, então, estabelecer o diagnóstico e começar um processo de tratamento, Elisa. Explicado. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Enquanto isso, eu já vou para o próximo assunto, hein? A gente está cheio de assunto interessante hoje. Domingo, 24 de outubro, é o Dia Mundial de Combate à Polio. Pois é, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Essa doença está erradicada no Brasil desde 1989. E qual o motivo para isso? Vacinação. A doença quase não existe por causa da vacinação. Só que tem um dado que vem preocupando os pediatras, viu? Desde 2018, a cobertura vacinal da poliomielite vem caindo no país. Então, de quase 90% em 2018, a expectativa é de que em 2021, vejamos aqui os dados já escancarados para você, hein? A expectativa é que em 2021, a porcentagem de crianças vacinadas fique abaixo de 70%. E a OMS diz que o ideal seria uma taxa de pelo menos 95% do público-alvo vacinado. O doutor Juarez Cunha, pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversou com a gente sobre isso. A poliomielite, o último caso do Brasil foi em 1989, mas ela continua existindo no mundo. E é uma possibilidade muito grande dessa doença voltar se as nossas coberturas continuarem muito baixas. Nós temos um percentual muito elevado, um número muito elevado de crianças não protegidas. Então, se eu pensar em 60%, 70%, só nesse último ano aí seriam em torno de 300, 500 mil crianças não protegidas adequadamente. E não estando protegidas adequadamente, essa doença sim pode retornar. Ah, se toda a vacina fosse na gotinha, hein, gente? E só quando é criança a gente passa por isso de poder receber um imunizante por gotinha. Doutor, poliomielite, o que é afinal? É uma doença que acomete o sistema nervoso central e é famosa por deixar os indivíduos com sequelas, como, por exemplo, uma paralisia flácida. Qual que é o detalhe? É um vírus que vive dentro do aparelho digestivo, então a transmissão tem a ver com questões relacionadas fecais e orais.
E a gente tem a falsa sensação de segurança, porque há tanto tempo que essa doença não se manifesta clinicamente no Brasil, que é como se as pessoas, na verdade, não conhecessem ela ou ignorassem a sua existência. Graças, obviamente, a essa falsa sensação de segurança, a um trabalho ativo de vacinação. Por isso que esses números aqui em queda chamam a nossa atenção. Você viu e você falou. 95% de vacinação seria o ideal em termos de cobertura. E a gente sabe que é um problema que traz sequelas graves. A gente teve diversas complicações, e a gente fala aí de 2, 3, 4 décadas atrás. Existem indivíduos, inclusive sequelados, que ficaram hospitalizados por muito tempo. Precisaram, naquela época, os pulmões de aço e até ajuda para conseguir respirar, porque os nervos do corpo podem ser comprometidos, inclusive os responsáveis pelo movimento da respiração, Elisa. Então, mais do que nunca, a gente precisa prestar atenção nesse processo de vacinação para evitar que essa doença retorne. Doutor, perguntas óbvias, mas que é importante que eu faça. É reversível? Teve paralisia infantil, aí no decorrer da vida a pessoa consegue se recuperar? Não? Uma vez que você tem as sequelas definitivas comprometendo a transmissão do impulso elétrico à placa motora, muitas vezes o indivíduo vai ficar com aquela alteração. Então, dificuldade para andar, dificuldade para se movimentar, dificuldade, por exemplo, para poder respirar. Então, é algo que é extremamente preocupante. E o esquema de vacinação já conhecido é extremamente tranquilo, né? 2, 4 e 6 meses da VIP, que é a vacina intramuscular, e depois com 15 meses a 18 meses a VOP, que é a oral, e depois o seu reforço por volta dos 4, 5 anos de idade. Então são várias idas, vários retornos, então, ao posto de saúde. Ou seja, a ausência dos pais, a falta de ação dos pais pode fazer com que o filho... Eu não sou mãe ainda, mas eu acho que é a coisa mais importante do planeta para um pai, para uma mãe, é um filho ou uma filha, não é? Então, essa não ida ao posto pode fazer com que essa criança tenha uma sequela para a vida inteira. Exato, por isso que é tão importante, na verdade, esse trabalho em conjunto, obviamente, de todos os pediatras e agentes de saúde e principalmente os pais e mães dos bebês, para que todo mundo passe pelo processo de vacinação. Um efeito colateral benéfico, se a gente pode dizer assim, por exemplo, dessa pandemia que a gente está vivendo, é justamente as pessoas entenderem o papel e a importância da vacinação. Porque muitas vezes a gente vive aqui numa segurança, deixando de conhecer, inclusive, a manifestação clínica de algumas doenças, como, por exemplo, da poliomielite, mas, na verdade, isso acontece devido ao trabalho ativo e à vacinação de toda a população. Mensagem do Jefferson. De fato, estamos nesse impasse diante das nossas relações, aguardando esperançoso pela volta do abraço que só os brasileiros sabem dar. Está aqui mensagem do Jefferson Galdino comentando sobre o nosso assunto aqui da ansiedade com esse momento de retomada pós-pandemia. Teve pergunta também sobre na academia, quero tomar água. Eu prendo o ar, não prendo na hora de tomar essa água? Doutor, nosso tempo já acabou, mas tipo assim, prender o ar, funciona ou nada a ver? Não, na verdade, o grande detalhe é a pessoa ser discreta, conseguir realizar o que ela precisa fazer, no caso, beber água, que é importante para quem está fazendo atividade física. Mas rapidinho. Sempre lembrando, né, de não eliminar para todo o ambiente gotículas que possa sair da sua boca, através da tosse, respiração ou alguma coisa assim, mas sem problemas. Muito bem, este foi mais um Correspondente Médico, Dr. Fernando Gomes. Obrigada por mais um dia, viu? Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Christian foi quem mandou o comentário da academia. Este foi mais um Correspondente Médico.